Salve, meus caros, professor Fred aqui para darmos continuidade às nossas elucubrações filosóficas, hoje especificamente abordando a obra de Djamila Ribeiro, filósofa, mulher, negra, brasileira, que pela primeira vez é contemplada na UFPR, né? Aliás, se não me engano, em filosofia nunca um pensador brasileiro havia sido contemplado pelo edital. De qualquer forma, essa filósofa nascida em 1980, mestra em filosofia política pela Unifesp, colunista da Folha de São Paulo, entre uma porrada de outros trabalhos que essa mulher fez. Ela é muito midiática, né? Entrevistas em todo lugar, palestras em todo lugar, né? Uma mulher de grande renome. E se nota, né, que tendo nascido em 1980, eu nasci em 79, ela hoje tem 42 anos, um ano a menos que eu. Enquanto eu aqui coleciono revista em quadrinho de super-herói, ela é colecionadora de prêmios. Isso diz o abismo existencial entre a autora e este que vos fala. De qualquer forma, a obra em questão é um dos muitos escritos de Djamila, que se chama O que é Lugar de Fala? Mais especificamente, 2 capítulos desse livro, o terceiro e o quarto, pedidos no edital. O terceiro capítulo, homônimo do livro, O que é Lugar de Fala, e o quarto capítulo, Todo Mundo Tem Lugar de Fala. Fechou? Esses são os capítulos que vamos abordar. Para que possamos começar a entender o arcabouço do pensamento de Dona Ribeiro, é preciso entender que ela é marxista. Ponto. E aqui, se você concorda com isso ou não, foda-se, né? Sua opinião não cai no Enem. A dela cai. Então, ela é marxista e, portanto, entende o mundo como sendo movido, entende as sociedades como algo que é movido pela disputa de classes, certos? Que detém os meios de produção e quem não detém os meios de produção. A burguesia e o proletariado, ricos e pobres. Essa tensão existente entre diferentes classes sociais é a base de todo o materialismo histórico de Karl Marx. Tranquilo. Ela, portanto, concorda e é adepta dessa visão de mundo, só que ela vai além. Ela vai dizer, não se trata apenas de uma disputa de classes, é também. Se você é rico, você tem muito mais status, muito mais palco para falar, muito mais apreço social, suas palavras têm muito mais peso que se você é um Zé Ruela, um Zé Ninguém que não tem onde cair morto, né? Isso é óbvio para qualquer um que tenha lido algo que não seja apenas revista em quadrinho do tio Patinhas, né? Isso é evidente. Agora, ela vai dizer que existem outros marcadores, termo importante, outros marcadores além de classe numa sociedade, para você poder distinguir quem tem status e quem não goza de status nenhum. E esses outros marcadores, além de dinheiro, além de classe social, envolvem raça, envolvem gênero, envolvem religião. Então, por exemplo, se você é rico, você tem muito mais status, muito mais posição social do que se você é pobre. Agora imagine o seguinte, se sendo pobre você já tem menos abertura social, menos exposição para suas ideias, para suas argumentações, imagine se você for pobre e você for negro. Nossa, porque entre negros e brancos existe outro marcador, semelhante ao de ricos e pobres, vai dizer ela, certo? Um negro, historicamente, é muito menos valorizado, é muito menos prestigiado socialmente do que o loiro nórdico de olho azul, né? O Chris Evans da vida. Muito bem. Agora imagine se, além de ser pobre e negro, você for mulher. Nossa senhora, porque historicamente, machismo estrutural, a mulher tem muito menos representatividade que o homem dentro do corpo social, historicamente falando, francamente. Agora imagine, além de ser pobre, negro e mulher, você seja, por exemplo, adepta ao candomblé. Nossa, seu marcador desceu ainda mais, sua posição social desceu ainda mais, numa sociedade ocidental ainda tipicamente caracterizada pela predominância do cristianismo. Certo? Agora imagine que, além de ser do candomblé, você seja homossexual. Nossa senhora, aí você desce ainda mais, porque a heterossexualidade ela ainda é vista como norma, ao passo em que o homossexual ele é uma transgressão, uma aberração social, biológica, algo a ser erradicado. Então você percebe que são vários os marcadores. E aqui ela se concentra em 2, raça e gênero, ser negro e ser mulher, né, como marcadores do qual ela pode falar a respeito, porque ela é negra e mulher.
E, portanto, ela tem aí uma posição privilegiada para explicar e exortar os aspectos sociais que vive alguém que está dentro desses marcadores específicos. Tudo bem? Ou seja, as obras dela são como o machismo e o racismo afetam negativamente o modo de vida, o lugar social, as condições existenciais dentro de uma sociedade de alguém que está dentro desses marcadores. Tá claro? E é aí que ela entra na questão do lugar de fala. Ela já começa chutando o pau da barraca, dizendo, ó, lugar de fala não é nada dessas merda que vivem vomitando aí na internet, no boteco. Se você não é branco, você não pode falar de racismo. Você tá louco? Claro que pode. Todo mundo tem lugar de fala. Pode e deve falar de racismo. Aí é que está, pode e deve. Se você é homem, não pode falar de mulheres e tal. Pode e deve, precisa se manifestar. É um problema social, então é de todo mundo. Cada um tem o direito de expor a sua opinião sempre, sempre. Qual é o porém? Como ela vai se referir ao que significa lugar de fala em termos mais sóbrios, mais corretos? Todo mundo pode falar a respeito de qualquer coisa. Legal. Só que você tem que saber de onde você está falando. Que marcador social é o seu? Qual é o lugar na sociedade que você ocupa? Da altura de que pedestal você está falando da existência de pessoas que estão em pedestais diferentes do seu? Então, o que ela diz aqui é: fale sobre o que você quiser. A questão é, o que você sabe sobre o que você está falando? Fred, classe média, branco, hétero. Tô aqui falando sobre racismo. Posso falar sobre isso? Ou mais do que posso. Só que o que eu sei sobre racismo para falar sobre isso? O que eu já senti na pele sobre isso? Já fui alguma vez vítima de preconceito por causa de melanina na minha pele? Nunca. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Já sofri estigma social por ser historicamente uma raça que está à margem da sociedade, que tenho que lutar por visibilidade num campo em que na corrida eu já comecei em desvantagem, percebe? Porque já nasci desfavorecido em termos de marcadores sociais. Então, quantas favelas já visitei? Com quantas pessoas negras que sofrem cotidianamente preconceito, desprezo e estigma social? O que eu sei de fato dessa realidade, já ter passado por ela, para embasar, para fundamentar, para legitimar, termo importante, para legitimar o meu discurso? Então eu não devia estar abrindo espaço para trazer aqui na minha fala pessoas dessas condições que vivem esse estigma social, que sofreram na pele, na existência, essas circunstâncias, e deixar que elas falem ao invés de eu falar por elas exclusivamente. Isso não daria muito mais legitimidade para mim? Se eu já tivesse crescido numa favela e vivido na pele todo o sofrimento, faltou o termo, mano, todo o sucateamento social a que pessoas nessas condições têm que se sujeitar, não teria eu então uma fala muito mais legítima nesse caso? Então trata-se do seguinte: se eu vou falar de racismo, deixa eu falar de racismo deixando claro o seguinte aspecto: é um branco falando de racismo. Ou seja, eu estou falando do papel do opressor, não do oprimido. E aí sim eu tenho legitimidade para falar. Se é para falar do papel do oprimido, deixa eu trazer o oprimido aqui para falar comigo ou para falar no meu lugar. Porque aí sim, isso que tenho a dizer e as ideias que quero expor ganham legitimidade. Ficou claro? Porque a questão é muito simples. Você pode falar que não existe homofobia. Não existe homofobia. Legal. Você é um hétero dizendo que não existe homofobia. Por quê? Porque eu não sinto nenhum preconceito contra o homossexual. Tá bom, legal. Só que você não é a única pessoa no mundo, né? Tenta, sendo um homem hétero, andar na rua de mãos dadas com outro homem e veja como as pessoas te olham. Vejam quais as reações. Observe, como já ouvi tantas vezes, quanto casais homoafetivos nem são atendidos em certos estabelecimentos por estigma social mesmo. Faça isso. Você precisa ocupar um lugar onde você tenha autoridade para falar do que está falando. Caso contrário, você está manifestando só uma opinião. E uma opinião, amigo, tudo bem, você tem o direito de manifestá-la, o dever de manifestá-la, mas ela não vai deixar de ser só uma opinião. E uma opinião, que é algo que é seu, só interessa a você e, sei lá, meia dúzia de gato pingado que dão a mínima pro que você fala, e que está em constante mudança. A ideia
de um discurso legítimo é que ele tenha pretensão de verdade, que ele estabeleça mais do que uma opinião, um conhecimento sobre algo. É por isso que Djamila fala muito sobre a epistemologia dominante. Episteme em grego significa conhecimento. Epistemologia é a teoria do conhecimento. É o campo da filosofia que trata sobre o que é o conhecimento, como podemos chegar ao conhecimento, que caminhos mais seguros para a gente separar o que é conhecimento de opinião, verdade, de crença. Isso é epistemologia. Djamila vai ressaltar que existe uma epistemologia dominante na nossa sociedade, em que brancos, classe média alta, que ocupam a cadeira, sei lá, literatos, de acadêmicos, falem sobre realidades que não são as deles. E essa é a epistemologia dominante, esse é o discurso dominante. 99 em cada 100 livros sobre racismo, 99 em cada 100 livros sobre o machismo, o feminismo, o homossexualismo, ou qualquer marcador que você queira, são todos produzidos por uma elite que não viveu na pele as situações que aborda. Ele checa estatísticas, ele checa números, ele confere parâmetros históricos. Que bom, ótimo, ótimo. Mas cadê a legitimidade da tua fala aqui? É preciso desconstruir a epistemologia dominante e dar lugar de representatividade para pessoas que de fato vivem cotidianamente as questões que são abordadas nessas teorias e nesses debates todos. Então, por exemplo, recentemente, se não me engano foi ano passado, com o envolvimento de Simone Tebet, enfim, aprovou-se uma lei que exige que cada cadeira do nosso poder legislativo, Câmara dos Deputados, senadores, etc., seja composta por no mínimo 30% de mulheres. Aí uma porrada de gente torce o nariz. Ah, mano, por que isso é cota? 30% de mulher, não importa se é homem, se é mulher, importa se é qualificado. Sim, claro que qualificação vale tudo. E é justamente disso que essa lei fala. Você precisa ter mulheres para debater políticas públicas, leis a serem ou não aprovadas, a serem ou não trabalhadas, a serem ou não criadas, que atendam a uma sociedade em que pelo menos metade das pessoas são mulheres. E você não tem mulher para falar por elas, gente que vive na pele o que é mulher. Então, questões como, sei lá, o estupro, violência doméstica, feminicídio, aborto, são todas debatidas quase que exclusivamente por homens que não vivem na pele os problemas que eles estão tentando abordar e que estejam tentando abordar de verdade, com seriedade, com competência. Falta a eles uma coisa: capacidade de ter sentido na pele essa realidade e, portanto, falar de uma posição em que é legítimo o que eles têm a dizer, porque viveram sobre o que estão falando e não apenas teorizaram. Então, sim, precisamos de representatividade, sim, e de espaço delimitado e marcado para que tenhamos cada vez mais negros, cada vez mais mulheres, cada vez mais homossexuais, cada vez mais inclinações religiosas diferentes e pensamentos políticos diferentes e visões que sejam as mais complexas e as mais amplas, para que todos esses lugares de fala que são verdadeiros e têm lugar de ser, ou seja, eles precisam estar lá, precisam existir, essas diferentes opiniões precisam se manifestar, mas que todas elas tenham legitimidade no que expõem. Por quê? Porque vivenciaram isso na pele. Colonização do discurso é o quarto termo que você tem que ter em mente. Colonização do discurso. Djamila vai dizer que esse espaço social onde são debatidos os problemas referentes a marcadores específicos da sociedade, problemas de racismo, problemas de gênero, problemas de homoafetividade, esses assuntos possam ser debatidos por pessoas que viveram essa situação e vivem essa situação e a conhecem de dentro, não olhando por fora. Só que ela vai dizer que esse espaço para discussão e debate desses assuntos foi cooptado, foi sequestrado por uma elite minoritária e não se abre espaço para que mais pessoas possam se manifestar. É preciso, portanto, segundo ela, descolonizar o debate, descolonizar o discurso, abrir as portas para que todos os fatores da sociedade, todos os marcadores da sociedade que estão ali sendo representados, sejam de fato representados, ou seja, que esquece isso que eu acabei de falar, tá? Desculpa, Marco, vamos voltar. É preciso que todos os órgãos públicos responsáveis por debater demandas sociais estejam de fato representados por pessoas que conhecem na pele esses problemas sociais e, portanto, possam nos apresentar uma verdade muito menos opinativa e muito mais fundamentada em conhecimento de causa sobre os problemas que estamos tentando resolver.
porque aí conseguiremos resolver eles melhor. Ficou claro? Não se trata de cota, não se trata de... É uma questão de legitimidade, saber do que você está falando. E quando você sabe do que você está falando? Quando você viveu o objeto do seu estudo, da sua análise. Tudo bem? Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Um grande abraço, até a próxima.